Fala galera, se vocês estão querendo ganhar peso e ficar naquele shape monstruoso e não tem muito dinheiro, cara, tem uma chance muito boa pra você. Dá uma olhadinha aí no link da descrição aí, que tem uma oportunidade muito boa pra você. Valeu, tamo junto e bora pro vídeo. Infelizmente também aqui sobre uma piora no quadro de saúde do Rei Pelé. Notícia também que todo mundo está comentando aí também nas redes. Foi divulgado um boletim médico a respeito do estado de saúde do Rei Pelé. Pelé, que segue se tratando de câncer, teve uma piora e um novo boletim fala que o coração e o rim de Pelé estão precisando de cuidados. O quadro médico de Pelé teve uma piora, exige cuidados maiores, é o que disse o boletim médico divulgado hoje pelo hospital em que ele está internado. Ele apresenta uma progressão da doença oncológica, ou seja, um avanço do câncer de colo, que trata desde o ano passado, e os médicos têm uma atenção especial a disfunções ali renal e cardíaca. E ele vai passar o Natal no hospital, segundo uma das suas filhas, que publicou mais cedo nas redes sociais, dizendo que o Natal em casa foi suspenso e que eles decidiram com os médicos, né, por várias razões, que é melhor ficar no hospital. Esse é o 23º dia de internação de Pelé. Ele está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na zona sul de São Paulo. Ele deu entrada no dia 29 de novembro para uma reavaliação do tratamento. Ele está fazendo quimioterapia, tem 82 anos e já eram 9 dias sem alguma atualização do boletim médico, que foi o último divulgado no dia 12, e agora esse novo boletim médico. Aqui está a íntegra do boletim médico, dizendo internado desde 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica para o tumor de cólon e tratamento de uma infecção respiratória. Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca. O paciente segue internado em quarto comum, sob os cuidados necessários da equipe médica, é o que diz o boletim médico. Agora, puxando aqui no bate-pronto, Vampeta, Pilhado, Bruno Prado, Vanderlei Nogueira, Mauro Betting, o assunto Endrick e o São Paulo Futebol Clube. Pois é, o São Paulo concluiu que sofreu vários prejuízos com a dispensa do Endrick em 2016 e decidiu abrir uma investigação interna para avaliar as responsabilidades do caso. O atacante, que tem apenas 16 anos de idade, foi vendido pelo Palmeiras ao Real Madrid no começo deste mês por quase 400 milhões de reais. O São Paulo já começou a levantar todas as documentações que foram assinadas em Cotia, onde fica a estrutura da base, e também no futebol profissional à época. O resultado de toda a investigação do São Paulo será levada para a Comissão de Ética do Conselho Deliberativo, isto caso os responsáveis tenham sido conselheiros. Se o apontamento for para os funcionários, o mesmo será encaminhado para tratamento via regras de compliance do clube. Em 2016, lembrando aqui, o presidente do São Paulo era o Leco. Em julho, o Endrick chegou até a fazer uma postagem nas redes sociais, no TikTok, especificamente, citando a aspa de sua dispensa pelo tricolor paulista. No vídeo, ele está com a camisa do São Paulo e depois corta para ele marcando gols com a camisa do Palmeiras e conquistando títulos. Na postagem do Endrick, ele ainda escreveu: São Paulo, 2 pontos. Não conseguimos arcar com a moradia e o emprego para os seus pais. Você está liberado. E aí depois, uma série de lances do Endrick pelo Palmeiras, marcando gols, conquistando títulos. Então, tá aí. Vanderlei, Vampeta, Bruno Prado, Mauro Betting, Pilhado. O que dizer sobre essa investigação do São Paulo, que está tentando reunir aí documentos, achar responsáveis pelo que aconteceu em 2016? Vamos supor que sejam as mesmas pessoas que descobriram o Anthony, o que foi pro David Neres, Casimiro antes. Militão, que foi agora pro Arsenal. O Marquinhos. E aí, como é que fica? Aí é uma coisa de 2016, né? Provavelmente deve ser os mesmos caras que descobriram esses caras aí que eu acabei de falar. É 2016. Não, o problema não é descobrir, o problema é a manutenção no clube. Aí o negócio, só tá acontecendo isso porque viralizou um vídeo do Endrick com a camisa do São Paulo fazendo gol, quando ele era criança.
Ele ainda é quase criança, mas... 10 anos, né? 10 anos. Aí viralizou, esse vídeo caiu na internet. Aí começou um monte de São Paulino. Ah, tá vendo? O Endrick jogou no São Paulo e não deixaram sair, deixaram ele sair. Aí para responder, não, agora a rede social tá cobrando, temos que fazer alguma coisa. Exato. Aí vai lá, vamos fazer uma investigação. Isso foi em 2016, nós estamos em 2022. Se realmente tivesse uma preocupação com isso, já teriam feito antes. Só que precisou cair um vídeo na internet. A venda para o Real Madrid, claro. É mais uma coisa para jogar para a galera. Até porque as últimas investigações internas do São Paulo não deu em nada, não, né? Teve investigação sobre aquele caso do Iago Maidana. Não deu em nada. O contrato da saída do contrato que fizeram com uma empresa esportiva há alguns anos. Também investigaram, não deu nada. Então, as últimas investigações, até de assuntos mais sérios que esses, não têm dado muita coisa, não. Olha, o Vampeta, claro que quem vai falar muito desse assunto é o Mauro, porque ele sabe do Endrick desde o berçário. Quase. Então, eu queria só dizer o seguinte, eu queria analisar tudo que ele falou aqui, está certo. Politicamente, São Paulo vive uma turbulência política pelos motivos óbvios e não tem uma fartura financeira. E esse cheque que o Palmeiras vai receber, claro que faz brilhar os olhos não só do São Paulo, mas de todos os adversários. E até o Palmeiras vai enfrentar uma outra dificuldade. Qualquer jogador que for oferecido para o Palmeiras vai ter um preço super valorizado, né? Porque todo mundo sabe que ele tem um checão lá referente à venda do Endrick. Mas, politicamente, vamos admitir que essa informação do Vampeta esteja correta. Foi também um grupo de pessoas que fez grandes descobertas lá de jogadores importantes. Eles são competentes ou incompetentes? Porque isso acontece. Vários jogadores espetaculares saíram de bases de clubes, foram para outro e explodiram, né? O que me interessa saber é se o diretor da época, que sempre querem pegar uma cabeça, né? Se o diretor do setor de base da época, hoje, é oposição ou é situação? Isso é importante. Se ele for da situação, olha, se você errou e tal, não sei o que vão dizer com ele. Se ele for hoje oposição, eu me reservo o direito de achar que sabem que é da oposição e querem expor a cabeça de um opositor dessa gestão. É só isso que eu tenho que dizer. Não tenho a informação de quem seja, mas como sei que o São Paulo vive um momento político complicado, é uma situação que não é uma fartura financeira, enfim, a gente já sabe tudo isso. Então, para ter uma análise, digamos assim, mais próxima da verdade, eu vou tentar levantar o nome de quem era o responsável na época. Era isso que eu queria dizer. Isso realmente é relevante, né? Ver de qual lá... a questão política, ela sempre tem que... Toda análise no futebol que é comandado por políticos deve ser feita pelo lado técnico e pelo lado político. Então isso tem um peso, é importante. Mauro Betting, sobre esse assunto, a investigação interna do São Paulo sobre o caso Endrick, que deixou o clube em 2016. Então, assim, a questão política é isso mesmo, a questão de investigação interna para saber se houve um erro, se houve negligência. Negligência é um termo forte, né? Mas, enfim, o erro de avaliação ou de uma consecução do negócio, que é a história que se sabe, que é uma ajuda de custo de R$150, que não foi feita, aí o Palmeiras ofereceu um emprego para o pai do Endrick, ele acabou indo e foi. E aí tem as várias versões, eu não estou dizendo que as versões não sejam reais, né? Mas como qualquer coisa na vida, você tem a versão, enfim. Agora, em relação ao Endrick, e esse vídeo, vamos pegar que é a base, não é exatamente tudo aquilo, porque é aquela coisa, tem aquele famoso craque de DVD, um YouTube agora você vê os skills do cara, fala, pô, esse cara é um gênio, não é, tal, enfim. Mas pelo vídeo que você vê, esse vídeo dos 10 aninhos do Endrick, e vendo minimamente o Endrick, você já sabe que um cara é muito diferente. E claro, vai ficar um pouco mais ou um pouco menos e depende do seu clamor, né? E de novo, pelo menos da minha parte, você pode achar o que quiser, porque as pessoas podem e devem achar o que quiser. Se o Endrick, insisto, eu elogiei sobre o Messi, vou usar para o Endrick. Se ele jogasse no Beelzebub Futebol Clube, eu seria encantado por ele. Encantado pelo Endrick. Assim, não é porque é do Palmeiras. Pô, aí eu fico um pouco mais, ou bastante mais encantado. Eu sou muito encantado por ele, pelo pai, pela mãe, por conhecer mais da história dele. O cara nasceu pronto de um nível fenomenal, ele é um fenômeno mesmo.
Ele é um fenômeno mesmo. Não por acaso o Real Madrid pagou, e se ele jogasse na França em outro lugar, ia pagar o dobro, porque é o mercado lá, que a gente já falou bastante na negociação, correta e tal. Assim, é muito difícil alguém que minimamente conhece futebol que não tenha se encantado com ele no São Paulo. Assim, é realmente terrível imaginar, lembrando que o próprio São Paulo, mas aí é compreensível, falando nessa linha, e para mim é nessa linha mesmo, em 1993, 2 empresários do Rio ofereceram por $10 mil um atacante do São Cristóvão. O Zé Eduardo Mesquita Pimenta, que era o presidente de São Paulo, e o Fernando Casal de Rey, falei, puta, caro, né? Foram ver com o Tele, pô, mas pelo que eu vi aí do que vocês têm, esse moleque vale a pena. E aí acharam muito caro, e não era barato, e não compraram. Ronaldo Fenômeno. Voltando um pouco mais atrás. Em 1975, o Juan Figueiredo ofereceu à Portuguesa um meia camisa 10 de 15 anos do Argentino Júnior por $600 mil. A Portuguesa não tinha o dinheiro e não comprou e achou muito caro. E ele também não foi para frente. E esse cara era o Maradona, com 15 anos. Ele poderia ter vindo se houvesse dinheiro em 75. Mas só para ter uma ideia de valor, era quanto o Atlético de Madrid tinha acabado de pagar pelo Luiz Pereira, maior zagueiro da história do Palmeiras, do São Bento, viria a ser 10 anos depois da Portuguesa, e um dos maiores, se não o maior, do Atlético de Madrid. Era muito caro, mas se você pensar, imagina o Maradona no Canindé na Portuguesa, com 15 anos, era uma aposta, como é o Hendrick. Então assim, é difícil você falar, pô, os caras erraram. Deu errado. Mas é aquela coisa, o próprio Messi, o River Plate podia pagar $1.000 por mês no tratamento do Messi, eles acharam muito caro. Ele foi para Barcelona e o Barcelona fechou, como o Vampeta acabou de fazer, um papel de guardanapo no restaurante em dezembro de 2000 na Catalunha, e o Carlos Rechach, que era o diretor e jogador do Barcelona, assinou um contrato para ficar com o Messi. Fala galera, e se vocês gostaram do vídeo, curte, comenta e compartilha aí, dá ideia pro próximo vídeo e valeu!